É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é estupidez. É alguém impressionado, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. Vai fora do comum. Como Karl Marx destruiu os movimentos trabalhistas? Em relação às contradições entre prática e teoria, o que mais gera desconforto é os comunistas odiarem a classe média, pequenos burgueses e gulag. No entanto, idolatram banqueiros e mega empresários. Vejamos Marx, era grande amigo de Gustav von Mauthausen, sócio em companhias marítimas, tecelagens, indústria pesada, presidente da companhia ferroviária Renana, fundou vários bancos, incluindo o Darmstadt Bank e companhias de seguros. Mauthausen, com o seu amigo Ludolf Camphausen, banqueiro e político renano, patrocinavam a Gazeta Renânia, onde Marx era editor-chefe. Ele também era parceiro de Engels, um rico empresário. Lenin chamava de explorador um camponês que tivesse uma vaca, mas escolheu como seu tesoureiro e amigo o diretor da Siemens. E favorecia e bajulava os executivos da DuPont. Até Trotsky, pai do terror vermelho, era muito dedicado aos interesses da Krupp e da GE. Só podemos compreender tamanha incoerência ao saber a verdadeira história da Internacional. Essa história começou há muito tempo, quando o movimento operário era constituído por operários e as reivindicações trabalhistas eram realizadas por trabalhadores. Nessa época, os empresários tinham grandes problemas com greves e boicotes. As greves ainda poderiam ser remediadas com a ajuda da violência policial, e a própria necessidade dos trabalhadores os obrigava a retornar às suas funções. No entanto, os boicotes eram um desastre. Funcionários descontentes com os péssimos salários quebravam às escondidas máquinas caríssimas. Isso era algo preocupante, mas a solução era simples: se infiltrar na Associação Internacional dos Trabalhadores. Essa associação tinha integrantes realmente empenhados, como era o caso de Ernest Edward Fribourg, líder operário francês e membro dirigente da Federação Parisiense, e junto a Henri Tolin. Ambos tinham admirável atuação na solução dos problemas sociais dos bronzeiros parisienses. A Internacional estava bem encaminhada em seus propósitos até a aparição de Karl Marx. A partir desse momento, a causa dos trabalhadores foi perdida. Marx não tentou de imediato se apoderar do movimento, pelo contrário. Na reunião no Hall de São Martinho, em 28 de setembro de 1864, quando a Internacional foi definitivamente fundada, ele não participou, mas estava presente, como escreveu Engels, apenas como um personagem mudo na plateia. Mas ele foi nomeado como um membro do subcomitê.
Os outros membros foram o secretário Mazzini, Wolff, Lelubes, Kremer e Weston. Na primeira reunião, Wolff propõe como novas bases da associação alterações de Lelubes, sugeridas por Marx. Assim, Marx tinha realizado o seu jogo. Em poucas semanas, ele havia conseguido estabelecer a sua autoridade. Os Estatutos Provisórios da Internacional, assim alterados por Marx, foram enviados de Londres para Paris e aceitos pelos membros da associação. Em todas estas manobras, Marx tinha novamente mostrado seu talento em fazer uso das ideias dos outros para servir seus propósitos. Assim como ele havia conseguido se apropriar das teorias socialistas e fazê-las passar como sua própria invenção, então ele agora havia inventado a reputação de fundador da Internacional. Segundo um membro da Associação Suíça, não é verdade que a Internacional foi criada por Karl Marx. Ele permaneceu completamente fora da preparação dos trabalhos que teve lugar em 1862 a 1864. Juntou-se à Internacional no momento em que a iniciativa dos operários ingleses e franceses tinha acabado. Como o cuco, ele veio e colocou seus ovos em um ninho que não era seu. Seu plano desde o primeiro dia foi fazer o grande trabalho de inserir na Internacional as suas opiniões pessoais. Nesse momento, a Internacional foi invadida pelos filhos de empresários e banqueiros. Esses milionários travestidos de operários não queriam ter seus investimentos e maquinários destruídos. Por isso, logo mudaram o rumo da conversa. A partir de agora, ninguém mais pediria aumentos de salários ou cogitaria de jogar um tamanco em um motor. Os playboys da Revolução tinham novas questões a debater. Algo sem a menor relevância, como a política antirreligiosa. Em 1865, em nome do Congresso de Estudantes da Internacional, declarou Fontaine: o que nós desejamos, nós revolucionários e socialistas, é o desenvolvimento físico, moral e intelectual da raça humana. Desejamos, na ordem moral, pelo fim de todos os preconceitos da religião e da igreja, para chegar à negação de Deus ao livre exame. E Lafargue, depois de cantar louvores a Proudhon, no Congresso de Bruxelas, terminou com o grito: guerra a Deus, ódio contra Deus. Isto é progresso. Devemos quebrar o céu como um cofre de papel. Assim, a Internacional estava permeada de academicismos e divagações inúteis. Numa reunião da associação, Garibaldi falou sobre a religião da razão, a adoração da deusa da razão. Acrescentou mais tarde como era praticado na Revolução Francesa. O representante de Londres era um milionário excêntrico, chamado Sir John Stepney Cowell, um comunista entusiasta e membro do Conselho Geral. A Associação Internacional dos Trabalhadores tornou-se uma farsa. Os operários de Paris tinham motivos reais para protestar no primeiro congresso em Genebra, contra a invasão de suas fileiras de homens que não eram trabalhadores manuais, declarando que o Congresso dos Trabalhadores era composto em grande parte por economistas, jornalistas, advogados e empregadores. Isso era ridículo.
e aniquilaria a associação. Tolain e Fribourg invocaram o princípio de que só trabalhadores manuais poderiam representar a instituição. O movimento dos operários franceses foi derrotado por 26 votos a 20. Marx não se esforçava para esconder os planos de seus ricos patrocinadores e os expõe abertamente. Os homens de trabalho foram ensinados a olhar para mudanças mais nobres do que um aumento nos salários, uma diminuição nas horas de trabalho, uma mudança nos direitos trabalhistas. Ele também não escondeu seu desprezo pelos criadores da Internacional. Desdenhava os bronceiros de Paris, dizendo que suas lutas trabalhistas não tinham relevância diante dos ideais revolucionários. Todas essas cortesias e serviços entre o governo francês e a Internacional despertaram os gritos intriguistas de Bonaparte, agentes de Napoleão. Tolain e Fribourg, cheios de sonhos e planos, não estavam satisfeitos com seu sucesso na criação da Associação Internacional. Todos os fundadores da Internacional caíram. Todos os homens de paz e estudo. Tolain se aposentou, assim como Fribourg. A velha sociedade de homens zelosos de trabalho foi encerrada. Uma nova sociedade de médicos, jornalistas e professores tinha usurpado o seu nome e lugar. Novos homens, novos métodos e novos propósitos que aterrorizavam o mundo. Os homens de estudo venceram aos homens de luta. Alguns nomes foram mantidos, mas a liderança não estava com eles. Os antigos lemas, que era boa vontade para com os homens, foram corrompidos, induzidos a derrubar as regras existentes a toda a ordem do mundo. Com essa mudança de atores, chegou uma mudança de cenário. O movimento que nasceu em Paris mudou-se para Genebra. Em Londres não houve nenhuma simpatia para com as ideias introduzidas por Becker e Bakunin. Lucraft não quis saber de barricadas. As reuniões não eram mais na cervejaria Quatre Saisons, mas no Hotel de Ville, em Genebra. Um templo digno de seu culto foi procurado e encontrado. Em Londres, os membros se reuniam na sala dos fundos de uma loja miserável. Em Paris, eles poderiam se reunir para rodadas de estudo em bancadas. Mas em Genebra, havia um edifício em estilo grego. Para tanto, a proveniência dos fundos não eram conhecidas. Nas mesas de jantar sempre havia iguarias, as mais finas de Genebra, e sempre havia champanhe gelado. Mas um inquérito trouxe à luz um fato curioso. O príncipe Napoleão emprestou uma bela soma para a construção do fabuloso prédio da Internacional. Qual foi o papel de Marx no internacionalismo? A fim de realizar sua perfídia completa, violou os estatutos que impediam a admissão de não trabalhadores na associação. A verdade é que Marx nunca havia acreditado na fraternidade universal, mais do que ele tinha acreditado na ditadura do proletariado. Esses slogans deveriam ser usados, mas não realizados na prática. Na sua opinião, os atuais sindicatos defendem os trabalhadores ou apenas seus interesses políticos? Deixe nos comentários.
Saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.